Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que nos acompanham pelos canais da igreja, principalmente pelo YouTube. Estamos começando mais um estudo de quarta-feira, felizes por esta oportunidade, de maneira especial, comemorando o mês da família. E por isso, nós resolvemos pedir para que a igreja se manifestasse através dos seus departamentos internos, que estão expondo textos, informações importantes para os devidos papéis na família cristã. Então, nesse mês, que é o mês de maio, mês que comemoramos o mês da família, trabalharemos alguns temas. Os homens já nos deram uma boa contribuição no dia 5/5, com o tema Homens que Amam Suas Famílias. E hoje, no dia 12/5, nós teremos a SAF, a Mulher Produtiva, Desafios do Século XXI. No próximo momento, na próxima quarta, 19/5, a UMP falará sobre jovens fora de moda. E assim vamos até o dia 26/5 com a UPA, a nossa visão de mundo. No dia 29/5, a terceira idade, gerontolescência à luz da Bíblia. No dia 2/6, a UCP falará sobre crescer e saber. É o mês de maio, é o mês da família, e estamos alegres com essa oportunidade. E por isso nós vamos dar a palavra à nossa querida SAF, e eu vou passar a palavra à presidente da SAF, a Dislene Ladeia, que fará, então, a parte litúrgica desse momento de hoje, que temos como tema a mulher. Que Deus abençoe a vida de todos e que sejamos ricamente edificados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo em nós. Um abraço e até daqui a pouco com alguns avisos para a vida da nossa igreja. Bom, meus irmãos, nós começaremos este momento de estudo da palavra do nosso Deus com a leitura do texto que está no Salmo 119, dos versículos 5 até o versículo 8, onde a palavra do Senhor diz: Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Dando continuidade, o hino que nós cantaremos nesse momento, ele é o hino 325, um hino muito importante para a nossa sociedade, porque fala do trabalho feminino, e diante do tema que nós temos hoje nesse estudo, que é a mulher produtiva, desafios do século XXI, esse hino diz que é vão qualquer trabalho sem a aprovação do nosso Deus, e que o nosso esforço é falho se ele não nos dá a mão. Então, esse foi o motivo da escolha desse hino, o hino da nossa SAF. perante o teu altar. Se
inspira em nós fervor, nos crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Esposas, mães piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, enchendo o lar de amor, que paz e harmonia dominem nosso lar, e em tua companhia possamos sempre andar, nós crentes redimidas, depomos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Escola de piedade que leva a igreja a ti, seja esta sociedade ao teu serviço aqui, e o mundo despertado contemplará em nós rebanho santo e amado, atento à tua voz, nós crentes redimidas, levamos nosso lar e as nossas próprias vidas perante o teu altar. Amém. Os próximos momentos agora serão dedicados ao estudo da palavra do nosso Deus, mas antes nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos alimente, Senhor, para que possamos, na nossa vida em família, no trabalho, no serviço na igreja, para que sejamos dedicadas e tenhamos um trabalho conforme a tua palavra nos ensina. Que seja para o teu louvor e a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós pedimos pela vida da Tânia, que trará o estudo neste momento, pedimos que o Senhor a abençoe, e nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, que seja um momento de grande aprendizagem da palavra do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A Tânia, que é a secretária de espiritualidade da nossa sociedade, trará o estudo. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui, mas também eu não posso deixar de dizer da responsabilidade, né, que é grande. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher que produz e também ver os desafios, né? Nós vamos estar vendo alguns detalhes sobre esse assunto. E conversando com a nossa presidente, a Dislene, a gente escolheu 3 mulheres da Bíblia para, assim, destacar alguns desafios e também ter como exemplo. E eu vou compartilhar aqui com os irmãos.
Então, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo, com a graça do nosso bondoso Deus. Mulher produtiva, desafios do século 21. No decorrer desse estudo, a gente vai descobrir que a mulher ela é produtiva porque Deus já a criou assim, né? E desafios sempre vai ter em todas as épocas, né? Esses desafios que ela enfrenta. Então, nós escolhemos trabalhar tendo o exemplo da Eva, também da Débora, a juíza Débora, e a famosa mulher virtuosa, quem acharás. E hoje nós vamos descobrir que ela existe, essa mulher virtuosa, ela existe. Então, vamos começar pela criação, né? Vamos começar com Eva. Eu convido os irmãos que abrem a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 e o 27, que diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Este ele aqui é a humanidade, está representando aqui o homem, né? Façamos o homem, aqui já está incluso a mulher e o homem, é o ser humano. Que tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, agora, Deus vai dizer que humanidade é essa, quais são os gêneros dessa humanidade que ele criou. E ele diz no 27, criou Deus, pois, o homem, esse ser humano, a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, é importante destacar que a mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Significa que Deus comunicou alguns atributos para que o homem e a mulher fossem semelhantes a ele. A questão da justiça, do amor, da misericórdia, da bondade, isso foi embutido no ser humano. E por isso nós somos feitos à imagem desse Deus criador. E também a questão do relacionamento. Nosso Deus é um Deus que se relaciona, e essa criação foi feita na Trindade, que existe uma relação muito perfeita, uma harmonia com as suas funções diferentes, e que Deus quer que tanto o homem se relaciona, seja de forma afetiva, fraternal, familiar, que seja na forma política. Então, há uma prova científica também que o homem tem esse desejo e essa necessidade de se relacionar. Então, nós vimos aqui do início da criação, e o capítulo 2 é interessante que vai destacar com mais detalhes como que Deus criou este homem e esta mulher. No versículo 7 vai falar que criou o homem do pó da terra, né? E no versículo 18 vai destacar como que foi feita a mulher. E é muito interessante. Gênesis 2:18 diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aqui Deus já tinha criado o homem, já tinha falado para ele cultivar, lá cuidar do jardim, dar nomes aos animais. Esse capítulo 2, ele está repetindo o Gênesis 1, mas está detalhando como que foi criado esse ser humano. E é interessante que ele fala que não é bom que o homem esteja só. Isso está dentro do design divino, do projeto de Deus. Não é que Deus chegou um dia e falou assim, eu acho que o Adão está sozinho. Não, isso já fazia parte do projeto de Deus. Porque Deus, ele é todo poderoso e existe um projeto, né? Todo o plano dele, ele está no controle de todas as coisas. E quando ele diz assim que é necessário ter uma companheira para Adão, porque não é bom que ele esteja só. É interessante destacar aqui uma frase de John Pipe, que ela diz o seguinte: a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para a glória do seu filho, para a glória do seu filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. É linda essa frase e esse pensamento. E ele diz, dentro do contexto lá de Efésios 5, quando diz que a mulher está sujeita ao marido, que a igreja está sujeita a Cristo, e assim a mulher tem que estar sujeita ao marido. E o marido tem que amar a esposa
como Cristo amou a igreja. Então, esse relacionamento desse casamento pode contar a linda história e magnífica história de redenção, a história de Cristo, porque, dando exemplo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao marido. E assim como Cristo amou a sua própria igreja, o homem tem que amar a sua esposa. E, além disso, para crescer, né, a população, encher a terra, então era necessário para que a existência desta mulher. E aí ele continua dizendo que esta mulher tem uma função, a função de ser auxiliadora. E aqui eu acho linda essa expressão, eu tenho comentado muito sobre isso. Essa função de auxiliadora, ela é maravilhosa, né? Auxiliadora, se a gente faz uma alusão com uma auxiliadora, uma pessoa numa função de auxiliar administrativo, auxiliar de enfermeiro e auxiliar na educação, essa pessoa tem uma visão ampla e ela está a par de tudo e ela sabe fazer muita coisa. E isso acontece com a mulher dentro dessa função que ela tem. Ela tem que ser idônea, ou seja, ela é capacitada, ela é qualificada para essa função, pois ela é feita da mesma espécie do homem, ela foi feita à imagem e semelhança do Deus vivo. E para ela sendo imagem e semelhança do Deus vivo, é para auxiliar o homem nesse processo de encher a terra e também na questão de obedecer às leis de Deus. A mulher também vai auxiliar o homem nessa questão, nas ordenanças, na obediência da lei. E aqui a gente vê um exemplo que aqui no Jardim do Éden existia essa ordenança. Vamos ver lá do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a ordem do jardim. Poderia comer de todas as árvores livremente, mas existia uma, essa era a ordem: não coma, porque no dia que comer, vai morrer. E Eva, em um diálogo com a serpente, lá no capítulo 3, nós vamos para lá, ela sabe dessa lei, ela informa para a serpente no seu diálogo, mas ela não obedece. E ela faz algo além, ela passa para o seu marido e ele vai lá e come do fruto também. E aqui nesse momento, a gente já consegue enxergar a troca, né? Eva passa a ser aquela que está ali como se fosse responsável, a líder, tomando decisões, e o homem tendo o caráter de ser responsivo, sendo que essa é uma característica da mulher, a responsividade, ou seja, é aquela pessoa que está disposta a obedecer a uma liderança. Então, há uma troca aqui já nesse momento do jardim. E olha o que diz, versículo 1 já no final. A serpente diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Pergunta já é um bom início para puxar uma conversa. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela sabe de Bíblia, ela sabe da palavra de Deus. Não é uma pessoa que não sabia. E ela continua: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela sabia o que Deus disse. E a serpente, então, diz para ela: é certo que não morrereis. E aqui eu queria destacar na Eva a questão da falta de fé. A Eva, ela não acreditou na palavra de Deus. Faltou fé para Eva. Ela passou a ouvir a voz da serpente. Ela acreditou na palavra da serpente e não ouviu a voz de Deus. E a gente sabe lá em Hebreus diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui está muito claro, né? Desagradou, desobedeceu, porque não tinha fé. Não acreditou na palavra de Deus. Deus disse, vai morrer. E a serpente fala, é certo que não vai morrer. E ela passa a ouvir, a serpente come do fruto, dá para o seu esposo e assim entra o pecado no mundo.
Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, a sua bondade, ele envia seu Filho, Jesus Cristo, que 3,15 já vai dizer a respeito dele, da profecia de Cristo. E ele vem para salvar e trazer de novo essa conciliação que Adão e Eva que perde, né? Esse contato direto com Deus. Então, nós vamos seguir aqui com outro pensamento de um pregador da igreja congregacional, John James. É forte essa declaração dele, mas que faz muito sentido. A gente entende que a mulher realmente ela é influenciadora. Ela é influenciadora. E olha o que ele diz. Todas as mulheres, por sua virtude ou por seu vício, por loucura ou sabedoria, por sua leviandade ou dignidade, acrescentam algo à nossa elevação ou degradação nacional. Algumas podem ficar assustadas, mas é verdade. E eu vou trazer 2 exemplos muito interessantes de 2 mulheres que trouxe uma degradação não somente nacional, mas mundial. Ela, a famosa Betty Friedan. Ela, em 1966, ela reuniu em um quarto de hotel 20 mulheres, montando uma estratégia para montar algo que viesse a trazer uma liberdade feminina. Ela queria trazer algo novo. E toda essa ideologia e toda essa estratégia que ela estava montando, criando esse movimento do feminismo, era um movimento que ia contra a palavra de Deus. Betty Friedan é uma pessoa que não crea na palavra de Deus, não creu na palavra de Deus. E ela cria as suas normas, as suas regras, indo contra a palavra de Deus. E isso acabou que deu certo, porque 4 anos depois, ela conseguiu reunir 20 mil mulheres e desfilou na 5ª Avenida de Nova York, lutando e gritando ideologias que vai contra a criação da verdadeira feminilidade. E a gente entende que sempre tem o que é verdade e o que é falso. Porque a verdadeira feminilidade é essa que Deus criou para ser auxiliadora idônea. E ela criou algo chamado feminismo, que vai contra esse mundo patriarcal, que vai contra a submissão, que quer lutar contra a própria criação, que é a feminilidade que Deus fez. É interessante que lá, neste momento, ela diz, nenhum homem, nem mulher ou criança escaparia da natureza daquela revolução. E isso, de fato, aconteceu e tem acontecido até nos dias de hoje. Muitas crianças, de forma consciente ou inconsciente, essa ideologia do feminismo tem sido implantada nos corações e na mente dessas pessoas, dos nossos adolescentes, até mesmo dentro da igreja. E eu queria trazer aqui uma pessoa muito especial, Amanda, que é da igreja presbiteriana de São Félix do Coribe, que eu conheci em um dos grupos do design divino. E no momento que a gente estava aprendendo sobre esse assunto, ela trouxe um depoimento e eu achei muito interessante, e eu gostaria que ela compartilhasse aqui também conosco. Amanda, por favor. Boa noite, meus irmãos. Então, sim, como a Tânia falou, por um bom tempo eu segui os padrões da minha geração. Eu fazia o que eles faziam, eu vestia o que eles vestiam, e eu deixava de lado a minha autenticidade em Jesus, a minha autenticidade em Cristo. E sem perceber, inconscientemente, eu mencionava palavras feministas, porque essa é a minha geração, não é? E eu não conseguia entender o significado da palavra submissão. E eu até discutia e debatia com pessoas que diziam que o papel da mulher é esse, de submeter ao marido, a Deus. Eu debatia, não entendia. O casamento, eu sempre pensei que era algo aprisionador, ainda mais quando se tinha filhos. Eu sempre achei isso.
Eu tinha uma mente totalmente influenciada pela minha geração e pelos padrões que a sociedade coloca para nós. Só que a grande questão é que quando eu descobri o valor de uma mulher para a sociedade e os papéis que ela tem, principalmente para Deus, tudo mudou. Quando eu descobri que o design divino que as mulheres carregam dentro de si, eu entendi então que nosso papel é unicamente glorificar a Deus. Que se coisas tão simples como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, comer e beber já devem glorificar a Deus, imagina o lindo matrimônio que é o casamento e a perfeita instituição que é a família. O casamento é sim algo lindo, quando o único objetivo é dar glória a Deus. E eu posso hoje ter a certeza disso e que a destruição do patriarcado não é a solução. A solução é Cristo sendo o guia de uma família simplesmente e genuinamente cristã, comum e feliz. E geralmente a gente se assusta com a palavra comum, mas eu digo comum quando as pequenas coisas que nós fazemos é para glorificar Deus. Então é isso. Amém. Obrigada, Amanda. É isso aí. E nós temos mais um exemplo aqui também de uma mulher que influenciou, mas de forma ruim, que é a Judy Chicago. Ela, no ano de 1979, ela criou uma arte chamada O Banquete. E quando a gente olha para essa mesa, é o ícone das feministas. Quando a gente olha para essa mesa sem saber o que ela está transmitindo, o que ela significa, a gente acha ela linda, a gente acha ela bonita, principalmente quem é uma admiradora aí da arte, que entende mais, vai fazer algumas observações e vai conseguir enxergar a beleza. Mas a partir do momento que a gente entende o que ela quer comunicar, o que ela quer trazer, aí a gente passa a ver o quanto é horrível essa arte. Essa arte, ela quer ir contra a submissão, ela quer ir contra o mundo patriarcal, ela quer ir contra todas as coisas referentes a Deus, ela quer ir contra as escrituras, ela quer ir contra a palavra de Deus, que nós reconhecemos que é viva e eficaz. Essa mesa, ela tem esse formato de triângulo porque representa parte do corpo. Malhas, tem todo esse significado da parte do corpo. E de uma forma muito horrorosa e jocosa, ela quer imitar a última ceia. Só que nesta mesa, ela não convida Cristo. Só mulheres podem sentar nessa mesa e ela deixa Cristo de fora. E essa mesa, só essa imagem, tem comunicado e transmitido essas informações para muitos lugares, em 6 países e 3 continentes. E esse formato equilátero representa a igualdade. Mal sabe a Judy Chicago que essa igualdade Deus já fez na criação. Deus fez homem e mulher semelhante a ele. Essa é o líder, a cabeça, ele é o protetor, o proprietário. Continuando, eu quero trazer o exemplo da juíza Débora. A juíza Débora Então tá, eu vou parar de compartilhar, porque eu acho que ajuda, tá? Então nós vamos para o capítulo 4 de Juízes, e nós vamos ver agora um exemplo de uma mulher que influencia para o bem, né? De uma forma que traz uma elevação e de uma forma mundial, agora ao contrário do que a gente viu da Frida e também da Judy Chicago. Nós vamos ver rapidamente o contexto em que Débora, que é juíza, que ela estava. Era um período que não existia rei, o Israel tinha o seu governo de juízes, e é interessante destacar que
era um período que o povo sempre fazia algo de errado e buscava Deus, e Deus ajudava, levantava pessoas para ajudar, e aí passava anos, fazia de novo errado, e Deus estava sempre tendo misericórdia e perdoando aquele povo. Então, esse era o contexto de Débora. Então, nós vamos ver alguns textos aqui, alguns versículos deste capítulo. Não vamos ver o capítulo todo, mas diz o seguinte, Juízes 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A Débora, ela tinha essa função. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, né? Mas fala do marido dela. O significado do nome Débora é abelha, e de Lapidote é bem interessante. Por que eu vou destacar aqui o significado do nome de Lapidote? Se a gente partir do conceito que o significado do nome faz parte da característica da personalidade daquela pessoa, como, por exemplo, de Jacó, o significado do nome Lapidote significa tocha. Então, a gente vê que era um homem que guia, que ilumina o caminho. Então, a Débora era casada, ela tinha um lar e ela trabalhava fora, porque ela atendia as pessoas debaixo de uma palmeira. E esse lugar ficava uma montanha, porque eles tinham que subir até lá. Então, era uma mulher que trabalhava fora. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, mas que tinha um lar também para administrar. E olha que interessante, e o que marca aqui que ela realmente acreditava na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, versículo 6. Mandou ela chamar Baraque. Baraque era o comandante ali do povo de Israel. E o rei que era contra ali o povo de Israel, que estava deixando o povo, oprimindo o povo por 20 anos, era o rei Jabim. E o rei Jabim tinha o seu comandante do exército, que chamava Sísera. E ele oprimia o povo de Israel por 20 anos. E quero destacar também que esse exército tinha 900 carros de ferro. Não era de madeira, 900 carros de ferro. E Débora, ela não olha para essa situação. Ela olha para a palavra de Deus. E diz o seguinte, versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Então, Débora é uma pessoa que crê na palavra de Deus, que ela não esquece da palavra de Deus, e ela ainda lembra o seu próximo a respeito da palavra. Então, ela chega a Baraque, não é isso que Deus diz? Que vai entregar a Sísera nas tuas mãos? Olha o que diz o versículo 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então, Deus está falando o seguinte, era só ele ir, montar esses 10.000 homens e ir para esse monte, o ribeiro chamado Quizon. Porque Deus ia levar Sísera até esse local e ainda ia entregar Sísera e todo o seu carro, os seus 900 carros de ferro, do seu exército, nas suas mãos. E Débora acreditou na palavra de Deus, diferente de Eva. E, além disso, a Débora também era uma boa companhia. Olha o que diz o versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores, não irei. É muito bom estar perto de quem tem fé, de quem encoraja, né? De quem acredita na palavra de Deus. Além de crer na palavra de Deus e ser uma boa companhia, ela também era uma mulher que encorajava, que encorajou a Baraque. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 4. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. O que nós podemos tirar de lições aqui? Débora, ela não usurpou a liderança de Baraque.
como juíza, ela poderia dizer o seguinte: já que você está com medo de ir, você está confiando em mim, e eu confio na palavra de Deus, eu vou sozinha e você vai ficar lá atrás e eu estou no comando. Mas ela não usurpou essa liderança, ela entrou como alguém que ia ajudar e alguém que, com fé, baseado, não confiando nela, mas confiando na palavra de Deus. E aqui eu queria trazer o significado de mulher no hebraico, Ishá, que significa suavidade, e homem, Ishi, que significa força. Estamos no meio de guerra, de batalha. O que é necessário aqui? É uma suavidade ou força? É necessário força. Então, Débora está nos ensinando aqui que ela não está confiando, não é na questão do gênero, e a gente, assim, bater palmas, olha, a mulher está ajudando o homem. Não é nesse sentido. A gente tem que destacar aqui que é uma mulher que crê na palavra de Deus e que tem fé, e que está exercendo a sua função de ajudar e de levar e de lembrar a palavra de Deus também para outras pessoas. E é isso que Débora age aqui neste momento. Além disso, Débora, como ela acreditou, crê na palavra de Deus, e com fé, ela sabe que toda vitória, toda ação é resultado do poder de Deus. Então, é uma mulher que louva, que canta louvores, e ela fez um cântico. E quem quiser descobrir depois o que aconteceu com Sísera, né, e com o rei Jabim, todo o seu exército, leia todo o capítulo 4, e que vocês vão ver o poder de Deus, que é o que esse texto quer mostrar. Além disso, a misericórdia de Deus, porque o povo fazia o que era mal perante Deus. O próprio Deus entregou Jabim na mão para ser opressor de Israel. E depois ele levanta Débora e Baraque também para ajudar e libertar esse povo. Então a gente consegue enxergar a bondade, o poder de Deus, a misericórdia de Deus e a fé de Débora a respeito da palavra de Deus. E olha o que ela diz no versículo 7 no seu cântico. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. E quando a gente vê essa palavra mãe, a gente lembra de afeto, a gente lembra de zelo, a gente lembra de amor incondicional, a gente lembra de alguém que vai fazer de tudo para ajudar. E essa expressão mãe, a gente vai ver lá em Isaías, porque a Débora ela se levanta como mãe aqui, uma mãe espiritual de Israel. Né? A gente não tem aqui declaração se ela tinha filhos biológicos, mas ela torna aqui uma mãe espiritual de uma nação. E olha o que diz em Isaías 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exulta, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto está dizendo o seguinte, que aquela que não tem filhos biológicos, que é estéril, e ele afirma, ó, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, é estéril e não deste a luz. Aqui está fazendo uma alusão, lembrando de Sara, que era estéril, e que Deus na aliança falou para Abraão que seria uma grande nação, né? E aqui também está nos lembrando e nos trazendo a nova aliança e fazemos parte desse escrito aqui, dessa profecia. Porque olha o que diz aqui ainda, o versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não te impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Tem espaço, pode abrir, abre, cresce a casa, aumenta esse ambiente, porque Cristo morreu na cruz e derramou a sua graça. E há espaço para gentios, para outros povos, para outras nações. Débora ali levantou-se como mãe Israel. E nesse texto nós podemos aplicar que nós, como mulheres influenciadoras, servas do Senhor, devemos nos levantar como mães espirituais e obedecer o ID e pregar o Evangelho, porque Cristo morreu na cruz e trouxe esse livre acesso e abriu acesso para os gentios, não agora só para o povo de Israel. Canta alegremente, ó estéril.
porque a nova aliança Deus já apresentou. E aí, continuando, a gente vê que a mulher realmente ela é influenciadora. E a mulher de Provérbios 31 deixa muito claro isso, e a gente consegue enxergar muito bem que ela existe, essa mulher de Provérbios. Peço, quem tiver a Bíblia aí, abra Provérbios 31, nós não vamos ler o texto todo, nós vamos pegar só alguns pontos, que diz o seguinte, o versículo 12, diz o seguinte, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa é a mulher virtuosa. E ela existe. Não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil. Versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela existe, essa mulher. Versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. É uma mulher do comércio, uma empresária. E também que cultiva, né? Ela planta uma vinha. Aí o versículo 19, estende as mãos ao pulso. É uma artista essa mulher. É um aparelho, um instrumento que tece, né, aquela vinha. Então, ela é uma artista. E o versículo 20, abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. É alguém que trabalha com uma ação social. É alguém que vê o necessitado e ajuda o necessitado. E essa mulher, ela existe. E o versículo 23, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ele é estimado porque essa mulher, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, e ela é uma auxiliadora idônea, e ela está fazendo todas essas tarefas para a glória de Deus, e assim ela está estimando esse marido, ela também está auxiliando esse marido, e ela exalta esse marido com seus afazeres, seja ela empresária, seja ela professora, seja ela do cultivo, seja ela artista, ela é virtuosa. E o versículo 10 que diz, mulher virtuosa, quem achará? Esse é o versículo que chama a atenção desse capítulo sempre. Mas o que eu queria destacar aqui nesse contexto é o versículo 30, que diz o seguinte, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E eu vejo que o ponto principal aqui é o temor do Senhor. E Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para tentar ilustrar esse versículo e entender o que ele significa, eu imagino uma máquina com uma engrenagem muito grande. E para que essa engrenagem funcione com todas as suas ações e que dê resultado, o botão é o temor do Senhor, é o princípio, é o início, é o que dá combustão para que aquilo ali vai e funcione de forma adequada, conforme as regras, para a glória de Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando se fala de sabedoria, a gente sempre lembra, né, que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Então, essa sabedoria está em conhecer a Deus. É preciso ter temor a Deus. Quem teme a Deus é porque conhece a Deus. Ninguém vai temer a Deus sem conhecer. E para conhecer, precisa gastar tempo na leitura e na oração. Conclusão. A conclusão tinha que ser o motto da SAF, que diz o seguinte, sejamos verdadeiras auxiliadoras. Verdadeiras auxiliadoras. Porque existe a falsa, que é o projeto, a ideologia das feministas. Essa verdadeira auxiliadora é aquela da criação, feita à imagem e semelhança de Deus, criada porque Deus disse que era necessário que ela existisse, mas que ela fosse idônea, né? Qualificada, preparada, necessária para o homem. Irrepreensível na conduta. Ela é irrepreensível na conduta porque ela conhece a lei, as normas e ela pratica. E ela não senta na mesa de justificado. E ela não ouve a voz, o megafone também da Beth Friedan.
Ela está longe, ao contrário, caminhando num caminho diferente, na contramão do feminismo, porque ela conhece a verdadeira feminilidade. E ela é incansável na luta, reconhecendo, ficando firme na fé, reconhecendo que a vitória dela é em Cristo Jesus. E para a aplicação, nós vamos para a aplicação que diz o seguinte: tudo depende de Cristo. Tudo que existe, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Nesse sentido, a gente tem que entender que todas as nossas ações é para a glória de Deus e precisamos refletir esse Cristo em nossas vidas. E a gente precisa ter a ideia da criação, da queda, da redenção e da consumação. E entender que estamos vivendo aqui na esperança do retorno desse Cristo. E estamos vivendo uma caminhada para a Nova Jerusalém. E essa caminhada a gente tem que saber o que a gente está colocando na nossa bagagem. O que é necessário para essa caminhada para a Nova Jerusalém. A gente precisa entender também a questão de todos os afazeres que nós temos na nossa vida como mulher. Dona de casa, trabalha fora, empresária, artista, comerciante, que cultiva a terra. Tudo isso é feito para a glória de Deus. Tudo isso tem trazido uma produção para o reino de Deus, tem trazido filhos espirituais. E eu destaco aqui 4 desafios do século 21 que a mulher tem. Tem vários, mas eu queria deixar 4. O primeiro é conhecer a verdadeira feminidade, porque existe a falsa, que ela chama feminismo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela tem entrado na mente de muitas mulheres, de adolescentes, até mesmo de crianças, dentro de nossas igrejas. O outro ponto, o outro desafio é ensinar as mais novas a amar os seus maridos e a ser boas donas de casa e a amar os seus filhos, como diz em Tito 2, do 3 ao 5. Esse é um desafio dessas mulheres mais velhas, mais experientes e que já conhecem a verdadeira feminilidade. Um outro desafio muito importante é viver o presente de forma que o passado seja exemplo. Como é isso, Tânia? A gente vive hoje testemunhando de Cristo, para quando olhar para o passado, ou alguém precisar ver o seu passado, saber que testemunhou de Cristo. É exemplo. Não é agora, só agora. Tem que ser agora, para que o passado, sempre no presente, para que quando chegou passar tudo, você continua sendo um exemplo de mulher cristã, um exemplo de mulher de fé, assim como Débora foi. E por último, ser produtiva, gerando filhos espirituais. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude e que tenha misericórdia de nós, porque quando a gente conhece a verdadeira feminilidade, faz muita diferença nas nossas vidas. E também peço desculpas aí pelos transtornos, né, da internet, mas que Deus continue nos ajudando e nos abençoando sempre. Amém.